Hoje nós vamos falar sobre o tema como ter uma boa conversa em família. Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Colossenses, capítulo 4, verso 6, aonde a Bíblia diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Segredos para uma boa conversa em família. Queridos, eu trabalho com casais e famílias há 30 anos. E rodando o Brasil e outros países, eu descobri uma coisa. O problema número 1 das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Por quê, pastor? Pensa comigo. Se você está enfrentando na sua casa um problema na área financeira, na criação dos seus filhos, no relacionamento com algum parente, na sua intimidade, qualquer coisa, o que eu preciso para resolver um problema dentro da minha casa? Eu preciso conversar, né? A gente está com um problema aqui com o nosso filho, ele não está querendo estudar. A gente está com uma dificuldade aqui financeira. Como é que nós vamos tratar essa questão? O que a gente vai cortar? Como é que vai aumentar a receita? O casal, a família tem que parar para conversar. Agora pensa comigo. Se o problema desse casal ou dessa família eles não conversam, ou sempre que vão conversar vira uma briga, todos os problemas ficam travados. Você não resolve nenhum problema porque você tem um problema na comunicação. Então, quando eu resolvo o problema da comunicação, eu consigo resolver todos os outros problemas. Mas tem esse tanto de problema para resolver. E na hora que a gente vai conversar, a gente não sabe conversar, a conversa não acontece, tem alguém em casa que não quer falar, que evita, ou vira briga, todos os outros problemas não se resolvem. Então, a maior dificuldade, o problema número 1, o principal desafio das famílias é falta de comunicação ou má comunicação. E como é que a gente resolve isso? Então eu quero dar para você hoje umas dicas práticas de como é que a gente resolve a questão da comunicação. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vou repetir: todo mundo, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Eu só vou pedir para você uma vez hoje na pregação, só essa vez. Olha para alguém perto de você, vou falar só essa vez, vou pedir para você falar com mais ninguém hoje. E fala para essa pessoa assim: Deus está falando com você. E fala assim para essa pessoa: é para você ouvir mais. E agora fala com vontade assim: e fale menos, criatura. É para você ouvir mais e falar menos. Desde sempre, isso não é uma coisa nova, o ser humano, nós, a maioria de nós, tem uma dificuldade em ouvir. Nós somos bons para falar, somos bons para contar a nossa história, mas a maioria não é muito bom para parar e ouvir. Sempre foi assim. O problema é que essa situação vem piorando quando inventaram o rádio, a televisão e agora quando inventaram a internet, o smartphone. Isso aqui piorou, agravou um problema que já existia. Então, na minha casa, já aconteceu, não sei se você já viu essa cena, de alguém começar a conversar, a pessoa está mexendo no celular e falar assim: pode falar que eu estou te ouvindo. Mas ela continua olhando o celular. Tem um jogando videogame, tem alguém assistindo filme, a esposa, o marido, o filho, alguém está falando, tá, estou te ouvindo.
Aí a pessoa, mas você não está me ouvindo. Aí a pessoa ainda diz assim, jogando ali, quer que eu repita o que você falou? Mas a questão é que ouvir não é só ouvir. Nós precisamos ser ouvidos com atenção. Essa é a diferença. Então, é muito engraçado porque eu já vi muitas vezes alguém mexendo no celular dizer, pode falar que eu estou te ouvindo, mas eu nunca vi alguém que vai falar dizer assim, eu vou conversar um negócio com você agora, quero te contar um problema, quero te contar um caso, enquanto eu estou falando, vai mexer no celular. Isso eu nunca vi. Mas a pessoa dizer, pode falar que eu estou te ouvindo, e agoniado para voltar para o seu mundo da internet, isso acontece constantemente. Então, o que acontece, queridos? Nós precisamos, para melhorar a comunicação, resolver o problema da comunicação em casa, aprender uma coisa. Ouvir não é só ouvir, é ouvir com atenção. Então, a gente tem que parar. Nós, quando alguém vem falar com a gente, hoje é uma questão até de educação, está acontecendo não só na família, mas em todo lugar, a gente tem que pegar esse negócio aqui, em nome de Jesus, ter domínio próprio, e colocar no modo silencioso. Não é para ficar na hora que alguém vai falar, porque olha que coisa horrível, você vai conversar com alguém, aí a pessoa está conversando e começa, como é que você conversa com um negócio que não para de vibrar toda hora? Como é que você conversa com um negócio que fica dando notificação toda hora, a pessoa está assim para você? O tempo inteiro, fazendo barulho. Não dá. Então, se a minha mulher vem conversar comigo, se meu filho ou minha filha vem falar comigo, meus pais vêm falar comigo, eu tenho que ter domínio próprio, colocar isso aqui no modo silencioso, colocar no bolso, e olhar e ouvir a pessoa com atenção. Lembrando que tudo que eu plantar, eu vou. Se eu não plantar atenção, não vou colher atenção. Lembrando aos maridos, esposas, especialmente pais e mães, que os nossos filhos vão aprender conosco muito mais o que eles veem a gente fazer do que o que a gente fala para fazer. Então, se o meu filho e a minha filha me vê o tempo inteiro olhando o celular, eu não paro para ouvi-los, não paro para dar atenção para minha esposa ou para o meu marido, é isso que eles vão fazer, é isso que eles vão aprender e é isso que eles vão reproduzir dentro de casa. Tem uma pesquisa, queridos, que foi feita nos Estados Unidos pela pastora Dev Tyros, e essa pesquisa diz o seguinte: uma refeição em casa com a família, uma refeição por dia em família, diminui as chances de um adolescente, de uma criança, de um jovem, ser usuário de drogas em 80%. Quando você come com a sua família, você diminui a chance de usar droga em 80%. Agora, a nossa vida hoje é muito corrida. E corre que sai cedo, só volta de noite. Como é difícil hoje, como essa loucura da vida de hoje roubou de nós esse momento importantíssimo da mesa em família. Mas digamos que você consegue ter esse momento em casa com a sua família. Pastor, a gente sempre tem ou café, ou almoço, ou jantar, a família toda. Mas será que está adiantando? Por quê? Porque os que conseguem reunir a família para comer juntos, ligam a televisão na hora da refeição. Não adiantou nada. Ou então, está todo mundo sentado na mesa, comendo e mexendo no celular. E aí o nível de comunhão altíssimo das famílias hoje é: gente, olha isso. Aí todo mundo, kkkk, manda para mim. E volta para o celular. Na minha casa já tem pelo menos uns 15 anos que é proibido celular na mesa da refeição. Esse é o momento que o povo põe o celular no quarto, vem para carregar, não tem televisão ligada, a gente senta e a gente é intencional em conversar dentro de casa, sentado à mesa, comendo. Nós, durante muitos anos, agora, claro, filhos casados, filha casando, já não é essa dinâmica porque não moramos todos juntos. Mas enquanto meus 4 filhos moravam em casa, a gente esperava o último chegar, escolas diferentes, níveis diferentes, até o último chegar
para almoçarmos. Era a refeição que tinha junto. E ali a gente parava e conversava. Minhas filhas fizeram faculdade, fizeram tudo, nunca se desviaram, nunca mudaram a cabeça, nunca fizeram coisas que contra Deus. Por quê? Porque na mesa eu desintoxicava delas do que elas estavam ouvindo fora da palavra de Deus ali. Conversando. No nosso Instagram, @família de sucesso, está fixado, logo nos primeiros posts ali, perguntas que você pode fazer e deve fazer à mesa para ter esse momento em família. Então, primeira coisa fundamental para a comunicação é: alguém vai falar? Sim. Então pare para ouvir com atenção. Olhe no olho, desliga o celular, tenha domínio próprio, não entre nesse ritmo de não conversar dentro de casa. Agora, dentro da comunicação e de ouvir, não posso só ouvir com atenção, eu também tenho que demonstrar interesse. Porque, gente, tem pessoas que parecem uma estátua. Tudo que você fala para elas, a cara não muda. Ô irmão, fiz uma viagem para os Estados Unidos. Minha mãe morreu. A cara é a mesma. Minha mãe ressuscitou. Não muda. A cara não muda. Parece que está conversando com a estátua. Quando você vai falar com alguém, você tem que ouvir com atenção e demonstrar interesse no que a pessoa está falando. Peguei um casal uma vez, a esposa reclamando disso. Chamei o marido falou: pastor, mas por dentro eu estou interessado. Eu falei: ô guerreiro, mas por dentro só Deus vê. Você tem que demonstrar esse interesse. A minha cunhada, irmã da minha esposa, a pastora Juliana, ela é muito legal, porque a gente vai contar alguma coisa para ela, é incrível. Ela fica te olhando e ela faz assim: não acredito, meu Deus, sério. Tem vezes que ela fica tão empolgada que ela me machuca. Ai, não acredito, e me arranha. Eu falo: calma, Ju. Mas sabe qual é a verdade? É muito bom quando você conversa com alguém que ele, além de ouvir você com atenção, ele demonstra interesse no que você está falando. E isso é importante para você desenvolver amizade e relacionamento com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus irmãos. Eu estou ouvindo e eu estou demonstrando interesse no que a pessoa fala. Sério, uau, que bom que aconteceu isso com você. Ou não acredito. Você tem que demonstrar interesse. Terceira coisa aqui nesse primeiro ponto: eu preciso também aprender a ouvir o que não é falado. Comunicação não são só palavras. Você está lá almoçando na sua casa, acabou o almoço, você fala para sua filha ou para o seu filho assim: você vai lavar a louça do almoço hoje. Aí o adolescente sai assim, Ele falou alguma coisa? Não, mas comunicou. Estou comunicando que não gostei. Está conversando com alguém em casa, a pessoa faz assim, Falou? Não. Mordeu a boca de lado? Não falou, mas está comunicando. E sabe o que acontece, irmãos? A comunicação está acontecendo o tempo todo, mesmo sem ser falada. Você poderia evitar na sua casa traição, adultério. Por quê? Porque a pessoa que está traindo, ela não fala, mas ela comunica. Ela muda o comportamento, ela muda o horário, ela muda o jeito dela de lidar com o celular. A comunicação está acontecendo. Você poderia evitar suicídio. Porque a pessoa que que o diabo está tentando levar ela para a morte, ou que ela está pensando na morte, por questão espiritual, emocional, essa pessoa, ela começa a dar sinais, e ela está transmitindo uma comunicação mesmo sem falar. Você pode evitar uma pedofilia, você pode evitar vários problemas na sua casa, se você tiver discernimento, sensibilidade para perceber o que está sendo comunicado, ainda que não seja falado. Com 11 anos de idade, eu entrei no mundo das drogas. Com 11 anos de idade, eu estava entrando nas drogas. Com 12, eu já estava cheirando cocaína. Eu mudei minha roupa, eu mudei minha música, eu mudei minhas amizades, eu mudei tudo. Eu comuniquei aos meus pais o que eu estava fazendo. Eu só não falei. Eu quero que você faça assim com a mão. Quero abençoar vocês hoje com discernimento, com sensibilidade para perceber dentro da sua casa o que está sendo comunicado, mesmo sem ser falado. Quem recebe, diga amém. Então diga assim comigo: ouvir com atenção,
o que é falado, o que não é falado, demonstrando interesse. Quem entendeu, diga amém. Então eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que sentar na mesa, eu tenho que desenvolver relacionamento. Quero falar para os homens aqui. Muitos homens têm dificuldade de conversar, muitos homens têm dificuldade de se relacionar em família. Você vai ter que se esforçar, intencional. Tem um livro lá fora que é 12 chaves extraordinárias para se comunicar em família. Tem vídeo falando, ensinando, tem desafio para fazer dentro de casa. Você precisa ter relacionamento, amizade, comunicação dentro da sua casa. Segunda coisa, depois que eu aprendo a ouvir, eu tenho que aprender a falar. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Gente, o que eu vou falar para vocês aqui mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. O problema na comunicação não é o que você fala. O problema na comunicação é como você fala. Não é o que, é como. Nós nos dividimos normalmente em dois tipos de pessoas. Quais são eles? Nós temos, vou ficar desse lado esquerdo para falar do primeiro tipo. Eu estou nessa classe aqui com vocês que se identificam, no auditório todo. Quem é o primeiro tipo? Sabe a turma da verdade, da sinceridade, que fala mesmo, que tem aquele ditado, né? Falo a verdade, doa a quem doer. Qual é o defeito dessas pessoas? Qual é o defeito? Falar a verdade nunca é ruim. O problema de quem é muito verdadeiro, muito sincero, muito direto, é o seguinte: nós tendemos a falar a verdade e machucar as pessoas. O problema dessa turma que eu estou citando aqui, que é muito verdadeira e muito sincera, é porque eles falam a verdade atropelando. Eles falam a verdade e não se importam do jeito que a pessoa está ouvindo. E a questão não é o que você está falando, é como você está falando. Imagina você chegar num médico com a sua família, preocupado com o diagnóstico. Senta lá, o médico, bom dia, qual é o seu nome, fulano, pega o seu prontuário, abre e vira para você, todo mundo ali no consultório apreensivo, e o médico fala assim: olha rapaz, você está doente, vai morrer. Próximo! O médico falou a verdade? É culpa do médico ele estar doente? Não. Você acha que a família vai ficar chateada com o médico? É o que ele falou? Foi o jeito que ele falou. Não é o que ele falou, é o jeito. E esse é o nosso problema. O nosso problema é que, dessa turma aqui, é que quando tem uma verdade para ser falada, fala descendo a pancada. Fala machucando. E as pessoas se afastam. Quantas vezes no seu relacionamento, você que é desse jeito, verdadeiro, sincero, que é o melhor, numa mesa, começou a falar e o clima pesou, estragou o almoço, estragou a festa, deu briga e você estava certo. E você estava falando a verdade. O problema é que as pessoas, elas se fecham quando você fala de um jeito agressivo. A forma, o modo, o como é que faz toda a diferença. Mas nós temos um segundo tipo de gente, que é qual? Vou falar do lado direito agora. É a turma que não fala. Essa turma aqui, na minha opinião, é pior do que aquela. Por quê? Porque essa turma aqui está vendo que alguém vai ter prejuízo, está vendo que alguém vai se ferir, está vendo que vai ter problema, e eles não falam. Por quê? Porque para eles o importante é: não vamos ter problema, não quero briga, não quero chatear ninguém, não quero que ninguém chateie comigo. Então ele está vendo alguém em direção ao buraco, ele fica olhando assim: vai cair, vai cair, vai cair, caiu. Oh, mas você está vendo que a pessoa vai cair, vai morrer e não fala nada. Olha o que essa turma pensa: caiu, morreu, mas morreu meu amigo.
Entendeu? O importante é que a gente não brigou e ele morreu sem ficar chateado comigo. Como que eu estou vendo meu marido fazer coisa errada com meus filhos, uma criação que não vai ser legal? Como que eu vejo a minha esposa tomar uma decisão financeira ruim e para não ter problema eu não falo nada? Como que eu não confronto? Como que eu não expresso a verdade? Então você imagina, você chegar nesse mesmo médico e o médico de lá agora é o daqui. Ele olha para você com cara de tristeza, a família chorando, olha o prontuário, fecha e fala: amigo, você está bem. Aí o cara: sério? Sério. Mas quando você está indo embora, ele só fala assim: ô amigão, o quê? Viva a vida, você não sabe do amanhã. Mas não fala. Eles erram não é em falar a verdade. Eles erram em falar a verdade atropelando, ferindo, machucando. E aqui o erro é não falar. Tem que falar. A verdade tem que ser dita. As pessoas têm que ser tratadas. O confronto, quando necessário, tem que acontecer. Mas existe um jeito. Eu me lembro que, antes de aprender isso, e eu vou dizer a verdade para vocês, não tem 10 anos que eu aprendi isso. Nos meus relacionamentos eu perdi amigos, eu perdi ovelhas. Por quê? Porque eu falava a verdade atropelando. Chegava alguém no meu gabinete para conversar, começava a falar, eu estava ouvindo, aí eu falava: já sei, fica tranquilo. Aí imagina assim, lógico que isso aqui é só uma ilustração. É como se eu amarrasse a pessoa na maca, pegasse uma faca, abrisse, enfiava a mão, arrancava a doença, costurava, pólvora, fogo, falava: pronto, está curado. Quando eu falava isso, a pessoa saía: mas eu te odeio. E eu dizia: mas você me odeia? Eu acabei de arrancar a doença de você. E ele dizia: mas quase você me mata. Você tirou a doença, mas doeu muito. E eu não entendia. Eu falava: amor, esses crentes não gostam de pastor que fala a verdade, não. Esse crente só quer pastor que fala coisa bonitinha. E ela dizia: mas amor, eu falei: não, porque a gente fala a verdade, o povo não gosta. Mas o problema não era os crentes, não. Era eu. Por quê? Não era o que eu falava, era como eu falava. Eu não conheço ninguém, irmãos, que o sonho é ser operado. Só a mulher quer fazer plástica, né? Fora isso. Ai, meu sonho, pastor, deitar numa maca, o médico me abrir, depois me fechar. Eu conheço gente que tem que ir para o hospital e não vai. Agora, se o médico falar: se não operar vai morrer, opera ou não opera? Opera. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eles inventaram um negócio extraordinário chamado anestesia. E sabe qual é o objetivo da anestesia? Me diz, qual é? Não sentir dor. Então deixa eu te dar uma dica aqui para você não estar nem naquele extremo da super verdade que fere e nem naquele que não fala. Vamos buscar um equilíbrio, vamos falar a verdade. Como? Antes de falar a verdade para alguém, antes de operar emocionalmente alguém, dê uma anestesia. Porque eu quero te informar, criatura de Jesus, o objetivo de quando você vai tratar o problema, confrontar o erro de alguém, não é que a pessoa sinta dor, é que ela seja curada, liberta e não repita aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que acha que para curar alguém tem que fazer o outro sentir dor, porque ele errou, e agora eu vou falar, e aí fala, porque ele tem que... Não. Vamos operar sem que a pessoa sinta dor. Ela não precisa sentir dor. Então, eu chamo minha filha mais velha, isso aconteceu na minha casa. Princesa Maísa, maravilhosa, vem aqui, senta na sala com o papai. Sentou. Eu queria tratar com ela um problema que a gente estava tendo lá em casa. Mas antes de operar, eu dei uma anestesia. Onde você aprendeu isso, pastor? Com Jesus. Pega as igrejas do Apocalipse. Toda vez que Jesus ia falar com a igreja, ele dizia assim: você tem isso a seu favor. E depois ele dizia: tenho porém contra ti. Ele operava, ele tratava o problema. Mas antes de tratar o problema, ele fazia o quê? Um elogio. Sempre que você tiver algo para falar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos de ruim, fale algo bom. É a anestesia. Princesa, papai quer falar com você. Oi, mas sentou? Papai está feliz.
orgulhoso, realizado com você na faculdade. É verdade. Eu não estou tratando o problema, eu estou falando de algo que ela faz certo. Pastor, meu marido está muito grosso, fala de forma bruta. E o que tem de bom? Ele é trabalhador. Então chama ele e fala: amor, como eu admiro você como trabalhador. Você é uma máquina, você é forte, você é provedor. Pronto, acha alguma coisa verdadeira, sincera para elogiar. Princesa, como eu estou feliz com você na faculdade. Pronto, vou falar dela na faculdade, elogiar, reconhecer e falar da minha satisfação e orgulho dela como estudante. Ponto. Quando terminar aí, agora eu vou falar do problema, porque eu já dei uma inflada na alma dela, já levantei a bola dela, já deixei ela feliz, meu pai está me elogiando, me reconhecendo. Agora, existe uma expressão que a nossa mente não recebe muito bem, que se você usar, vai anular a anestesia. Qual é? Mas. Nunca diga mas, depois de um elogio. Se você quer fazer um teste, meu irmão, fale para sua mulher: você está linda, mas. Ela fala: mas o quê? Porque não adianta você falar que ela está linda. Se você falou mas, o quê? Mas o quê? Nós temos uma proteção contra o mas. Nós não temos proteção contra o quê, pastor? Contudo, porém, todavia, entretanto. Essas você pode usar. Linda, você está demais na faculdade. Contudo, Maísa, nós estamos com um problema aqui em casa. Ué, papai, o que foi? Princesa, sua mãe já falou com você. O seu quarto está ficando bagunçado. E não dá para continuar assim. Existe um combinado, você tem que limpar o seu quarto tal e tal dia, e você vai voltar a fazer isso, princesa, porque senão vai ter consequências ruins para você. Ponto. Outra dica que eu quero te dar: por favor, queridos, quando você for operar alguém, opera rápido. Porque tem gente que começa a falar e parece que quanto mais fala, mais raiva fica. Entendeu? E começa por quê? Que anestesia que aguenta. Uma operação que não acaba nunca. Você começa a brigar, começa a falar e fala e repete, sinta um caso e repete de outro, porque no ano passado ninguém aguenta isso não. Você não foi chamado para oprimir ninguém não. Você não é do Satanás não. Você vai falar alguma coisa ruim com alguém? Vou, pastor, é desagradável, vou ter que tratar. Então fale rápido. Rapidinho. Querida, contudo, temos um problema. O problema é esse e esse. Ponto. Falei. Agora, você foi lá no médico, no dentista, arrancou o siso. Ele deu uma anestesia para arrancar o siso. Depois você operou. E agora, na hora de ir embora, o que o médico vai falar para você? Chegar em casa, você põe gelo. E você vai tomar uma Novalgina de 8 em 8 horas para não sentir dor. Você não termina do jeito negativo, você termina com algo positivo. É o que Jesus fez em Apocalipse com as igrejas. Então, aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Você tem que deixar uma palavra de fé, uma palavra de bênção. Filha, você está demais na faculdade, temos um problema, contudo tem isso aqui. Agora como é que eu termino? Por que o seu quarto está bagunçado, princesa? Se você não é preguiçosa. Eu não falo nunca que o meu marido é grosso, que a minha esposa é bruta, que meu filho é preguiçoso, que a minha filha é sem vergonha, porque a Bíblia diz que a minha palavra tem poder,
que a minha palavra gera vida ou morte, porque a Bíblia diz que eu vou comer daquilo que eu falo. Eu nunca libero maldição na minha casa. E eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei quem você era antes de Jesus. Eu era um drogado, vagabundo, bandido, mas depois de Cristo a nossa vida é mudada. Eu sou uma nova criatura. Não aceite mais nem ouvir e nem falar coisas que não fazem parte de você mais, porque você não é o que você era. Você agora é de Jesus e nova criatura. Nunca diga o que a pessoa, que o que ela está fazendo é o que ela é. Nunca diga. Então, eu ouvi só maldição. Meus pais não eram cristãos. Eu fui o primeiro da minha casa a me converter. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, vovó, tio, tia, mas eu fui o primeiro. Deixa eu te falar, você não tem que dizer para a pessoa o que ela está fazendo como se ela fosse. Você tem que falar o que ela é. Você não é preguiçosa, minha filha. Por que seu quarto está bagunçado? Ô Ricardinho, meu outro filho, por que você bateu no Josué? Você não é violento, meu filho, você é um cara tranquilo. Ô Josué, por que você mentiu para o papai? Você não é mentiroso, meu filho, você não é assim. Essa é a palavra que você tem que liberar. A minha esposa, quando eu me converti, eu era extremamente violento, participava, andava armado, só Deus na minha vida. E aí me converti, eu queria bater nos diáconos da igreja, arrumei confusão. Pastor Laudio Jair teve tanta paciência comigo. Só Jesus. Mas aí eu me converti, casei, brabo. Minha esposa, você não é nervoso? Eu dizia, claro que eu sou. Eu ouvi a vida inteira que eu era. E ela dizia, não, você não é. E eu dizia, sou sim. E ela dizia, comigo você não é. Eu estava ficando nervoso dela falar que eu não era nervoso. Só que ela falou, e falou, e falou que eu não era aquilo. E ela gerou, ela despertou em mim o meu novo DNA, que é o DNA de Jesus. E não o DNA que eu tinha antes. E o que aconteceu? Deus fez uma transformação na minha vida. Porque ela começou a dizer, você não é assim, você é uma nova criatura. Então na sua casa, libere palavra de vida. Amor, você é maravilhoso como trabalhador. Contudo, lá na frente dos irmãos, você falou tão grosso comigo, vírgula, aqui pode o mas eu sei que você tem mudado e você é uma nova pessoa. Termine a conversa liberando palavras de vida e de transformação. Pais, mães, professores, pastores, líderes de célula que estão aqui, use a sua boca para liberar transformação e ativação de um DNA novo em todos que estão debaixo da sua cobertura. Quem entendeu, diga amém. Então diga, pode aplaudir Jesus. Então fala assim comigo, eu preciso usar as palavras certas. Fale a verdade, mas fale com amor, com carinho, com jeitinho. E antes de operar, dê uma e opera rápido. Agora por último, saiba quando falar e quando não falar. Comunicação é ouvir, falar e saber ficar calado. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por inteligente. Olha esse texto, até o tolo calado é tido por sábio, e o que fecha a boca por inteligente. Cadê os homens que não têm dúvida que são homens? Levanta a mão. Só quem não tem dúvida, os homens. Glória a Deus. Tem poucos que ficaram com a mão baixada. Aleluia. Meu amigo, você que é marido, pai, irmão, você que tem uma mulher na sua vida, sogra, mãe, tia, esposa, noiva. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Eu quero salvar você hoje. Quando uma mulher vem te contar um problema, não é só a esposa não, uma mulher. Quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução do problema. Aprenda isso, meu queridão.
Ô pastor, e o que uma mulher quer quando ela vem contar um problema? Antes da solução, ela quer 3 coisas. Grava. Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. E qual é o problema na comunicação entre homem e mulher? É que a mente do homem foi feita para resolver problema. Como funciona o universo masculino? Um homem está com um problema. O que ele faz? Primeiro, ele tenta resolver sozinho, sempre. Se ele chegar à conclusão de que ele não dá conta de resolver sozinho, ele vai procurar alguém, homem ou mulher, que ele acredita que pode ajudá-lo. Ele não vai... homem não fala para desabafar. Tem outra classificação, homem não. O homem vai falar assim: rapaz, eu não estou dando conta, quem que eu vou procurar para me ajudar com isso, que tem uma solução, ele está atrás de solução. Então ele liga para um amigo, por exemplo, fala: meu irmão, você pode almoçar comigo amanhã? Posso. Quando eles se encontrarem, eles vão fazer piada, bullying. Homem, quando ama, faz bullying um com o outro. Ou feioso, ou barrigudo, ou narigudo, horroroso, né? Depois fala: cara legal, esse cara é fera. Aí eles vão falar, contar piada, sentar, pedir a comida e tal. Aí uma hora da conversa, eu vou chegar e dizer pro meu amigo assim: amigo, é o seguinte, estou passando um problema. Aí o cara vai ver que é sério, vai olhar para mim: rapaz, qualquer situação financeira, o que for financeiro, estou passando por isso. Ele vai estar me ouvindo calado, levando a sério a conversa. De repente ele vai usar uma expressão, mulheres, que depois eu quero que você lembre quando eu falar a parte de vocês. E ele vai falar assim: já sei. Quando o meu amigo falar já sei, eu vou parar de falar e ele vai dizer: amigão, eu já passei por isso, faz isso, isso e isso, está resolvido. Pronto, era isso que eu queria. Ô meu irmão, você é demais, você é o cara, você é o Salomão desse século, a sua sabedoria é grande, valeu demais. Deus abençoe e vou lá colocar em prática para ver se eu mudo minha vida. Esse cara que me salvou, que foi considerado o Salomão do século, por mim, chegou na casa dele, encontrou a irmã, a filha, a esposa. Aí, vamos colocar que seja a esposa. A esposa: amor, eu queria falar um negócio com você. Ele: pois não, vai parar. A mulher vai falar: querido, então, estou passando uma situação assim. O que ele vai fazer? A mesma coisa. Vai parar, vai ouvir. Quando ele entender o caso, ele vai falar: já sei. Só que quando ele falar já sei para uma mulher, a mulher vai pensar: como que ele sabe se eu não terminei de falar? Enquanto ela está pensando, como que ele sabe se eu não terminei de falar, ele vai dizer: querida, é só você fazer isso, está resolvido. E ele vai pensar: pronto, ela vai me dar um beijo, ela vai me dar um presente, ela vai dizer que eu sou o cara. E o que ela fala? Você não me entende. Eu olhava para minha mulher e eu dizia: não, meu bem, acho que você é que não entendeu. O problema não é esse. Faz isso, está resolvido. E eu olhava para minha esposa e dizia: o que tu quer, criatura? Que eu já te dei a solução. Aí sabe o que ela fazia? Ela fazia assim com a cabeça, ó. E eu dizia: meu Deus do céu. Por quê? Eu não sabia o que eu vou te explicar agora. Uma mulher, ela só quer a solução lá no fim da história. O que ela quer agora? Ser ouvida, entendida e apoiada. Você já viu 2 mulheres conversando? Amiga e amiga. Amiga, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí a amiga: o que foi? Olha, eu estou passando uma situação no meu trabalho assim. Gente, é incrível. Ela começa a falar do problema dela para a amiga. De repente, do nada, a amiga começa a falar da mãe dela. E elas mudam de assunto e começam a falar da mãe. Daqui a pouco elas falam do Congresso de Mulheres. Daqui a pouco elas falam do Dorama, de uma Netflix. E de repente elas voltam de novo no problema.
E não é uma que fala, não. Ela fala, e ela fala, e ela fala. E é impossível numa conversa de mulher, em algum momento a amiga não dizer, eu te entendo, amiga. Elas falam isso. Eu vejo minha esposa aconselhando pastora e daqui a pouco ela, eu te entendo. Eu chego e falo, meu Deus, é impressionante. E aí ela fala, eu te entendo, você me entende? Entendo. E elas falam, se entendem. E no final, quando a amiga terminar, ela vai dizer assim para a amiga, essa aqui vai falar assim, você quer que eu vá junto com você? Eu vou orar por você. Elas se apoiam. A amiga pode até achar que a amiga é doida, mas ela não fala. Ela pode sair dizendo, nossa, ela é doida, ela está errada. Mas aqui ela vai dizer, eu te apoio, amiga. É assim. Então, meu amigão, se você quer viver bem com a sua esposa, com a sua filha, com a mulher, eu vou te ensinar uma coisa. Uma mulher vem conversar com você, vem pastor, põe a mãozinha aqui, ó. Quando ela começar a falar, você faz isso aqui, ó. A cada 3, ela começou a falar. Sério? Não acredito. Tem que gemer, irmão. Porque se você ouvir uma mulher assim, ó, caladinho, pastor, eu te ouvi, desliguei o celular e ouvi minha mulher assim, ó, concentrado. Se você ficar calado ouvindo, ela vai perguntar assim, você está me ouvindo? Porque para ela, para a mulher ouvir é você. Ela falou isso! Não acredito! Estou lá deitado na cama da minha filha, ela arrumando o quarto e contando um problema na faculdade o tempo inteiro. Sério, Maísa? Não acredito, Maísa. Ela falou isso! Falou, papai! Aí você vai ouvindo sua esposa, essa mulher, vai... E daqui a pouco você tem que ver que você vai perceber que ela repete. Ela repete o que ela já falou. Quando ela começar a repetir o que ela já falou, é porque você está fazendo... O homem tem mania de fazer cara de débil mental, já viu isso? A mulher olha e fala, ele não está me ouvindo não. Aí ela repete. Aí essa hora você fala assim, eu te entendo, meu amor. Entendi, estou te entendendo. Aí você vai ouvindo, entendendo. Ela acabou. Não dê a solução. Não dê a solução. Por quê? Porque ela quer sentir apoiada. Ô, meu amor, vem cá. Você quer que eu vá junto com você lá? Quer que eu ore por isso? Ponto. Pastor, ouvi, entendi, apoiei. Ela está aliviada. Sai de perto. Porque o que eu falei aqui? Esse ponto é saber a hora de falar e de ficar na hora que ela está falando, na hora de falar. Sai de perto, espera uns 5 minutos, volta perto dela e fala, querida, estava pensando no que você me falou. O que você acha de você fazer? Agora você vai dar a solução. Isso e isso. Joga a solução, vaza do ambiente e deixa ela resolver o problema. Mulheres, com muito amor e carinho, eu queria dizer para vocês, quando um homem vier falar com você, seu filho, seu marido, em nome de Jesus, cala a boca. Nós não damos conta de falar com alguém falando junto. A gente é limitado, irmã. Você já viu 4 mulheres falando? Todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem. Eu estava no Japão, tinha 2 pastoras conversando aqui. Eu estava olhando. E 2 mulheres conversando aqui. 2 lá, 2 aqui. De repente uma virou e falou assim, mas tem uma coisa, hein? Ela estava ouvindo. Aqui lá. Nós não damos conta não, irmã. Se você vê 4 homens conversando, faz o teste. Acabou a reunião, encosta numa parede e vê 4 homens falando. Um fala e 3 fica assim, ó. Aí eles começam a falar, o outro cala a boca. Nós não damos conta. Sabe o que acontece? Se alguém falar junto com a gente perde a linha de raciocínio.
A gente não dá conta. Então, quando um homem for falar com você, você tem que fazer assim, ó. Você põe a mão na coxa também, igual o homem. Só que no seu caso é para você apertar assim, ó. Porque mulher, ela quer falar junto. Ela quer contar a história, entendeu? E ela quer comentar. Não, você pega assim, ó. Você ouve assim, ó. Põe a câmera aqui bem no meu rosto agora, que eu vou mostrar para a mulher como é que ela faz. Põe a mão aqui, o cara começou a falar, o filho, o marido. Você faz assim, ó. Caladinho, ouvindo. O máximo que você faz é isso aqui, ó. Igual uma coruja. É uma piscada assim e pronto. Aí você ouve. Pastor, que horas eu posso falar? Hora que você tiver a solução. O homem só quer Pode ser com 1 minuto, com 10 de conversa. Entendi já. O que você fala? Palavra mágica. Já sei. Quando você falar já sei, ele vai calar a boca. Você dá a solução. Pronto! Queria morrer. Estava contando para minha esposa alguma coisa. No meio do caminho ela falava assim: ô bebê. Que ô bebê? O que você está falando? Ou então essas mulheres bravas, eu vou lá matar seu chefe. Não, eu não quero que você tenha dó, nem pedir eu te amo, nem queira me cumprir. Eu quero só que você me dê o homem quer solução, só isso, irmã, mais nada. Então ele começou a falar, você ouve com atenção, caladinha, sem falar nada. Também você começa a falar, a mulher começa: ai meu Deus, não acredito. Porque meu irmão também? Ei, ninguém quer saber do seu irmão agora. Não conte outro caso. Não fique falando. Não. É diferente a comunicação. Tem que ficar caladinha. Por quê? Estou lá dirigindo a minha esposa, amor, e tal. Ela, meu Deus. Aí eu penso, é a solução. Se ela me interrompeu, é a solução. Aí ela, pode continuar. Eu falei, nem sei o que eu estava falando, Maírla. Você me interrompeu, quebrou minha linha, me desanima a falar. Então, como é que se ouve um homem? Se ouve um homem, dá a solução. Recebeu a solução. Obrigado, querida. Aí você pode falar, amor, eu queria falar uma coisa sobre isso. Aí você fala o que você quiser. Mas agora não é hora de falar. Outra dica para as mulheres. Eu quero ajudar vocês, mulheres. Põe na cabeça de vocês, de uma vez por toda, todo homem tem uma criança dentro dele pelo resto da vida. E essa criança não passa de 8 anos de idade. Põe isso na sua cabeça, minha filha, vai te ajudar demais. O homem normalmente ele é racional, o homem normalmente é durão, é serião e tal, mas ele tem lá dentro de vez em quando, manifesta essa criança. É assistindo um jogo, é numa disputa com um amigo, é numa hora em que ele tem uma grande ideia, porque todo homem tem no mínimo uma vez na vida uma grande ideia para ficar rico. E na hora que ele tem essa ideia, na hora que ele está assistindo o jogo, a criança aparece. E as mulheres não entendem. Mas como é que pode uma coisa tão besta, tão infantil? Quantos homens estão comprando PlayStation para o filho? Dizendo que é para o filho. 40 anos e quem joga? É ele. E às vezes a esposa até pode ficar feliz porque ele está jogando com o filho. Ele tem 40 anos de idade, o menino tem 8, 9 anos. Estão lá jogando Call of Duty ou FIFA. E aí a esposa no universo da mulher pensa: ele vai deixar o meu filho ganhar. Nunca! Ali é 2 crianças. Ali se ele perder, ele vai de novo, brabo. E se ele ganhar, ele vai levantar e rebolar no menino. Uhul! Aí o menino chora, a mãe: você tem problema. Olha o tamanho da criança. Mas naquele momento, irmã, são 2 crianças. O que é que eu faço, pastor? Peguei um caso da minha igreja. Casal, marido, funcionário público, recebi o salário dia 3, 4, 5 do mês. Pronto, era um valente. Vamos jantar fora, vamos viajar, e compra sapato, e não sei o quê. Quando chegava no dia 20, acabou o dinheiro. A mulher ficava desesperada, ele não dormia à noite, pensando em fazer empréstimo e não sei o quê e tal. A esposa pensou, ele fez essa besteira esse mês que vem ele aprendeu. Nada, no mês que vem recebi o salário, valente, desespero, valentia, desespero. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, querida, quando seu marido recebe o dinheiro, ele entra num modo emocional, no modo infantil dele. Eu chamo esse momento do homem
que acontece de vez em quando, uma conversa e tal, de Hellmann's Airline. É o momento que o homem viaja na maionese. É o momento Hellmann's Airline do homem. O que eu faço? Quando seu marido vem te dar uma ideia para viajar e não tem condições, você sabe, não tem condição de viajar. Quando ele vem falar de um negócio, você sabe que não vai dar certo, a mulher já sentiu. Que ele propõe vender a casa, que ele propõe... Você não pode, mulher inteligente, sábia, que edifica a sua casa. Quando ele começa a falar, pum, dá uma tesourada. Se você tesoura, se você corta, se você dá uma tosada nele, a reação dele vai ser se fechar, porque o homem já tem tendência de não querer conversar, não querer expor. Se ele for e você, tá maluco? Pum, jamais, bem, você tá doido? Pum, dá uma tesourada. Ele vai se fechar e ele vai começar a fazer as coisas sem te falar. Quando ele vem falar emocionado, emocional, você vai ouvir calada. E você vai pensar, poxa, meu marido quer ficar rico, que coisa linda. Quer me dar a vida de madame, obrigado a Deus. Quer viajar, que maravilha. Vai vendo a intenção positiva dele, vai ouvindo, vai viajando junto com ele. Quando ele terminar, falou tudo, você vai falar assim, querido, eu adorei essa ideia da gente ir para os Estados Unidos. Amei a gente comprar carro novo. Eu me vi lá em Maceió, lá na praia, conhecendo uma praia nova. Aí você vai fazer assim, homem você traz de volta do emocional para o racional com pergunta. Mas amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu aumento de salário e não estou sabendo? Aí ele vai parar para pensar, não. Você achou dinheiro? Seu pai morreu, deixou herança? Não. Ô querido, então essa ideia sua é maravilhosa. Mas você lembra que mês passado a gente ficou, eu falei para essa mulher, no vermelho dia 20? Lembra? Lembro. Então, não é melhor a gente esperar o final do mês para ver como é que a gente vai estar de dinheiro para fazer essa viagem, ou comprar essa bolsa, ou fazer esse jantar na rua? Então, você vai fazendo perguntas para que ele chegue à conclusão. Porque se você chegar e falar, você está doido, você não, porque você não tem jeito, ó a maldição. Ou então, porque você, pum, ele vai pegar e vai gastar, vai fazer, sem te comunicar, sem conversar com você. A sabedoria é saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Quem das mulheres entendeu, diga amém. Então, eu preciso entender a dinâmica da comunicação. Homem e mulheres são completamente diferentes. Existe um jeito que eu alcanço a mulher e existe um jeito que eu alcanço o homem. Olha o que a Bíblia diz. O que guarda, Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. Em outras palavras, quem fala menos preserva suas emoções. Quem fala demais traz problema e destruição para a sua vida. Então, para a gente terminar, diga comigo, ouvir com atenção, usar as palavras certas e saber quando falar e quando não falar. Amém? Pergunto, é fácil ouvir isso e já colocar em prática? Não, não é fácil. Porque na sua cabeça já tem um sistema. Acontecer alguma coisa, a reação já é falar. Já é falar, você não tem jeito, você é isso, você é bruto, preguiçosa. Ei, você vai reprogramar o seu jeito de fazer. Você não vai desistir até você conseguir. Você vai ter domínio próprio sobre o celular. Você vai ouvir com atenção. Se começar a ouvir errado, amor, querida, filho, me perdoa. Eu me distraí, peraí. Pega o celular, põe longe. Oi, olha no olho.
busca ter conversas dentro de casa, busca conversas na hora da refeição. Não sei o que falar, pastor. Tem a dica aqui no Instagram, vai lá no Família de Sucesso, os primeiros posts, um deles ali está fixado, só para ter comunicação na mesa com os filhos. Você vai se esforçar para, antes de tratar um problema, dar anestesia, terminar com uma palavra de fé e fazer desse jeito na hora de conversar, o homem com a mulher e a mulher com o homem. Não é fácil, mas é possível. Então você vai se esforçar para melhorar a comunicação dentro da sua casa. Por quê? Acredite em mim, a falta de comunicação ou a má comunicação destrói famílias. E se não destruir, na melhor hipótese, fica uma família infeliz. Infeliz. Porta da bênção dentro de uma casa: Jesus e uma boa comunicação. Uma boa conversa em família, com a graça de Deus, resolve qualquer problema. Amém? Fica de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração. Você vai agora fechar os seus olhos e você vai dar uma resposta para Deus do que você ouviu. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? E você vai falar: Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero me mudar. Eu quero melhorar. Eu quero aprender a ter uma boa conversa com a minha família. Com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus pais. Me ajuda, Deus, a ter controle sobre a televisão, o videogame, o celular. Me ajuda a ser um bom exemplo aos meus filhos. Você vai pedir a Deus agora. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Depois eu quero orar por você e te abençoar e abençoar a sua casa. Mas agora você vai dar uma resposta para Deus do que você ouviu. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Você fala demais? Pastor, a reclamação lá em casa é que eu falo muito. A reclamação lá em casa é que eu não falo. A reclamação é que eu não sei falar. Você vai pedir: Jesus, me ajuda a mudar. Eu quero mudar. Preciso melhorar dentro da minha casa, dentro da minha família. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa conferência da família. Muito obrigado porque a tua palavra diz que nós sofremos, teu povo sofre por falta de conhecimento. E hoje nós estamos trazendo conhecimento para que cesse, pare o sofrimento. Que o conhecimento faça com que nós possamos agir da maneira correta, nos comunicar da forma correta, e assim nós possamos, em nome de Jesus, resolver problemas, melhorar o ambiente da nossa casa. Que através de uma comunicação saudável, inteligente, abençoada, como a tua palavra diz, como nós lemos hoje, que a vossa palavra seja sempre agradável. Esse é o desafio que o Senhor traz para nós hoje, como pessoas e como família. Que a nossa forma de falar seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como conversar, como responder às pessoas. Isso faz de nós homens e mulheres espirituais. Isso faz de nós homens e mulheres melhores. Isso nos faz cumprir a tua palavra. Eu abençoo cada homem, mulher, cada pessoa, cada família, meu Deus, aqui representada. E eu declaro no poder do nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja melhora na comunicação. Que no nome de Jesus, essas famílias que estão participando desse seminário, desse congresso, nunca mais sejam as mesmas. Mas que toda semente que está sendo liberada produza frutos para a glória do teu nome. Vê a oração do teu filho e da tua filha.
viver o desejo de mudança, de crescer e de melhorar, no poder do nome e do sangue de Jesus. Amém e amém.